Hoje nós vamos mergulhar no livro de Jonas. Foi um profeta de Deus e você vai entender um pouco da história dele, porque ela se reflete nos dias de hoje. E por que de muitas pessoas, apesar de estar na igreja, elas continuarem sofrendo. Então, Jonas capítulo 1, vamos fazer todo esse livro, não hoje, com certeza, mas nós vamos ler esse livro e você tem muitas lições, temos muitas lições para tirar. Como sempre, antes de tudo, pedimos a direção do Pai. Ó meu Deus, uma vez mais nós estamos diante da Tua Palavra e o Senhor é a Palavra. Por isso nos dá o entendimento dela para que possamos orientar a nossa vida e andar de acordo com a Tua vontade. Que assim seja. No versículo 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, o comentário diz, o filho de Jonas não fala de profecias especificamente, mas foca no profundo amor e na misericórdia do Altíssimo, que está sempre pronto para oferecer oportunidades e perdão aos aflitos. Ressalta ainda a relutância de Jonas em falar da salvação aos inimigos de Israel. Embora ele fosse um profeta, isso não bastava, pois devia obedecer à ordem do Eterno para servir no propósito para o qual havia sido designado. Ao fugir de sua missão, foi parar no ventre de um grande peixe. Isso significa que a maneira como reagimos diante da vontade divina revela o grau de compromisso espiritual que temos. Todas as vezes que Deus nos mostra o que fazer e não fazemos, agimos como Jonas e nos tornamos seus companheiros na rebeldia. E vamos pagar o preço por isso também, não tenha dúvida. Seguindo para o versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. O comentário diz, Nínive, capital da Assíria, era uma cidade densamente povoada. Os assírios eram os maiores inimigos de Israel e isso pode ter motivado a desobediência de Jonas, que não aceitava a ideia de Deus conceder perdão a um povo tão hostil, violento e perverso como aquele. Mas o desejo do Altíssimo em poupar aquelas pessoas da morte deixa evidente o seu amor por todos nós. Mais tarde, o Senhor Jesus revelou que esse amor é eterno, espontâneo, constante e sacrificial. João 3,16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seguindo o comentário, é tão intenso que não pode ser medido. Hoje, ele continua a sua busca pelo perdido, mesmo que este tenha pecado, se rebelado e dado as costas à sua palavra. A salvação é oferecida a todos, sem exceção. Tito 2,12 diz, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Terminando o comentário diz, mas ela só pode ocorrer mediante sincero arrependimento. Viver dessa forma é viver como um filho de Deus, um verdadeiro filho do Altíssimo. Seguindo o texto, no 3, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O comentário diz, Jonas se levantou para fugir. O profeta se recusava a se aproximar da pagã cidade de Nínive, por isso fugiu, desobedecendo a determinação do Altíssimo. O Senhor sempre dá aos seus servos uma missão a cumprir, mas não interfere em suas escolhas. Se decidirmos fugir do compromisso, estaremos sujeitos ao sofrimento e aprenderemos com nossos próprios erros. Não podemos esquecer que a mesma responsabilidade que Jonas tinha, nós temos hoje e foi designada pelo próprio Senhor Jesus. Marcos 16,15, ele diz, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Seguindo o comentário do bispo, os cristãos
são privilegiados em poder testemunhar com a própria vida o poder da palavra de Deus. Todos os esforços empenhados na causa do Evangelho serão recompensados por eles. Hebreus 6:10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Então Jonas aqui, ele está tomando uma decisão por conta própria, fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível, né? Fugir da presença de Deus. Claro que não, mas ele tomou uma escolha, ele fez uma escolha, não obedecer a Deus, né? Não seguir aquela ordem de Deus. O motivo nós não temos, podemos imaginar, né? Eu imagino que ou ele ficou com medo, ou ele não quis ir até lá, né? Porque Deus mandou ele sentenciar aquela cidade. Mas, enfim, ele decidiu não fazer. Vamos ver as consequências, porque a cada escolha que nós fazemos tem suas consequências. No 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar um forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. O comentário diz: quando uma pessoa se afasta do Altíssimo e lhe desobedece, ele gera problemas para si e para outras pessoas. Jonas quase provocou a morte de toda a tripulação do navio por causa da sua rebeldia. Pode até parecer que as consequências do pecado não virão, mas elas são graves e inevitáveis. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Seguindo o comentário, portanto, se você está agora em plena fuga, desobedecendo a Deus como Jonas, saiba que não se sairá bem. Por isso, arrependa-se e obedeça à sua vontade. Não é que não vale a pena você ter conhecido a Deus, não é isso. Deus te chamou. A questão é que agora, diferente de antes, você já conhece a verdade. E você conhecendo a verdade e continuando praticando a mentira, quer dizer, você está fazendo uma escolha, seguindo a mentira. Sabendo você a verdade, poderia escolher fazer o que é certo. Então, daí vem a consequência do erro, né? Por isso que a Bíblia diz que mais será cobrado. Então, se você sabe mais da palavra de Deus e não pratica, então mais será cobrado de você, é natural. Deus não esperava nada das nações inimigas de Israel, mas Deus esperava do seu povo, que ele escolheu, que ele tirou do Egito, que ele deu as leis. Quer dizer, Deus esperava mais daquelas pessoas, porque elas receberam o que as outras nações não receberam. Então, essa é a visão de Deus hoje para aqueles que estão na igreja ouvindo a palavra de Deus e não praticam. No 5, então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O comentário diz: o sono ou a cegueira espiritual leva às profundezas. Salmos 13:3 diz assim: atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Seguindo o comentário, Jonas afrontava Deus com sua insubordinação e ainda assim foi dormir sentindo-se seguro, colocando os tripulantes do navio em perigo. Há quem esteja preso a um pecado e tenha a falsa sensação de bem-estar. Passa suas noites tranquilas enquanto sua alma nem salva está. Cuidado! O esfriamento espiritual não permite enxergar a necessidade da própria salvação e muito menos a salvação do semelhante. E isso também tem uma relação com o que acontece com a pessoa quando ela está cometendo o erro e ela não quer abandonar aquele erro. Quer dizer, ela fica cega espiritualmente, né? Lembra que o rei Saul, ele foi ungido por Deus, profetizou, Deus havia escolhido, mas ele ficou tão cego pelo poder que ele não conseguia ver as ações, atitudes que ele estava tomando diante da nação de Israel, comprometendo não apenas o futuro pessoal dele, mas de toda a nação também. Então Jonas aqui teve esse profundo sono. Bom, a psicologia poderia explicar esse profundo sono como um tremendo estresse que ele estava vivendo. Além do estresse do navio, né, de estar quase se partindo e ele está sentindo aquela sensação da morte, mas também o estresse da desobediência, porque
Ele estava indevidamente naquele navio, sabendo que ele deveria ter ido para outro lugar. Então, nesse momento, eu acredito que ele estava num profundo estresse e ele então caiu naquele sono, porque ele sabia que tudo que estava acontecendo naquele momento era por causa dele. No 6, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Eu lembro agora do próprio Senhor Jesus acordando os discípulos, né? Ainda dormis? Quer dizer, eles estavam ali vigiando o Senhor Jesus enquanto ele estava no Getsemane, fazendo a oração a Deus, pedindo para que fosse passado o cálice, né? Em grande tormento, em grande sofrimento. Os discípulos, eu acredito que vendo aquele sofrimento, não podiam acreditar que o seu mestre, que eles viram com tanta força, com tanta intrepidez, agora estava ali prostrado diante de uma dificuldade. Então eles dormiram, um grande estresse também. Então, o comentário do 6 diz: quando a consciência acusa, não há nada mais perigoso para o cristão do que transgredir essa voz íntima, pois para agir a fé e combater as tempestades da vida é necessário o aval dela. Uma consciência pesada rouba a coragem e a intrepidez para clamar a Deus e deixar a pessoa vulnerável a todo tipo de mazelas. No 7, e diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Assim também a pessoa que tenta lutar contra a vontade de Deus para fazer a dela. Ela tenta em vão, porque ela não consegue. A pessoa que já conhece a verdade tenta fazer o contrário, é terrível, né? É remar contra a maré. No 14, então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles ainda tentaram salvar Jonas, né, e livrar ele daquela situação, mas é impossível livrar da desobediência, né? Só ele mesmo poderia resolver aquele problema. No 15, levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O comentário daqui diz, no A, né? Não há como se esconder do Altíssimo. Jonas sabia que sua desobediência era a razão de toda aquela tempestade. Por isso considerou injusto todos no navio perecerem por sua causa. Ele confessou sua culpa e pediu que o lançassem ao mar. Assim que Jonas foi jogado nas temidas águas, a tormenta cessou de imediato. Enquanto a pessoa não eliminar o pecado de sua vida, ficará sem a bênção e sem a proteção do Altíssimo, e ainda provocará sofrimento aos mais próximos. Então, Jonas, na verdade, estava lutando contra o próprio Deus. E quantas pessoas hoje também estão dentro da igreja fazendo o que Jonas estava fazendo, lutando contra a vontade de Deus? Agora a parte B. Se renderam ao verdadeiro Deus. Aqueles marinheiros pagãos puderam ver o poder do Altíssimo. Por isso temeram sobremaneira, passando a crer nele. A fé daqueles homens foi despertada e eles logo mudaram sua condição espiritual. Isto é, de idólatras passaram a sacrificar e a fazer votos ao único Deus. No entanto,
quantos são aqueles que, mesmo vendo as manifestações do poder do Altíssimo, têm resistido e se mantido desobedientes a ele. Se não se arrependerem, continuarão naufragando diante das tempestades que surgirem em suas vidas. Provérbios 19:16, o que guarda o mandamento guardará a sua alma, porém, o que desprezar os seus caminhos morrerá. De fato, não faz sentido a pessoa cometer tantos deslizes na fé e continuar como se nada tivesse acontecendo. O 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. O comentário diz: lançaram Jonas ao mar. Muitos religiosos incrédulos citam esse fato como sendo uma história fictícia. Mas o Senhor Jesus confirma esse episódio ao compará-lo com a sua morte e ressurreição. Mateus 12, 39 ao 41 diz: mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenação, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Mas mais à frente, você vai ver na história, que, na verdade, Jonas voltou então para onde Deus havia mandado ele ir, Nínive. Ele prega contra, só que Nínive se converte, e se volta para Deus. Quer dizer, o Senhor Jesus faz referência a essa cidade que estava condenada para a morte, mas porque eles se arrependeram, a situação de desgraça, destruição mudou. E Jonas também, ele entrou no ventre da baleia, Deus então viu o arrependimento dele, ele vai sair do ventre da baleia, quer dizer, ele teve também uma oportunidade. Continuando o comentário do bispo. Para os verdadeiros cristãos, fica a autenticidade desse acontecimento e o alerta da consequência da desobediência. A vida é colocada em risco, pois fica sujeita à violência, a doenças, ao sofrimento e a outros males. Deuteronômio 30, do 15 ao 19, diz: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivais e te multipliqueis, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra, a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais tu e a tua descendência. Nesse primeiro capítulo você já vê que a história é profunda. Tem muitas coisas para nos ensinar, Muitas coisas que nós podemos aprender com isso tudo, E a principal delas é nos mantermos firmes no nosso chamado, naquilo que Deus nos chamou para fazermos. Bom, e o que você tem aprendido? Que Deus tem falado com você? Então guarde a sua fé, mantenha a sua boa consciência e siga sempre a verdade. Tá bom? Gostou? Põe aí nos comentários o que Deus tem falado com você. Dá o seu gosto, nos ajude a espalhar esse vídeo se você gostou do conteúdo. E claro, não poderia parar de pedir isso, compartilhe. Porque ao compartilhar esse vídeo, você está compartilhando não o meu canal, não faço questão de seguidores, mas você está compartilhando a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você ainda mais.